Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que estejam bem, você, sua família, as pessoas que estão reunidas aí, talvez na sua casa, em algum ambiente que vocês escolheram para louvar e adorar a Deus neste culto. A recomendação de sempre é que a gente tenha esse tempo separado para louvar e adorar a Deus. Então entre no modo adoração, no modo culto, desligue outros aparelhos. Você está num ambiente muito confortável, talvez favoreça tirar a sua atenção por uma razão ou outra, mas separe esse tempo muito especial para louvar e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de leituras bíblicas, canções, meditação na palavra, ministração da ceia, eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração. Se for possível, feche os seus olhos. Se for possível, curve sua cabeça. Peça perdão ao Senhor pelos pecados. Peça que o Senhor purifique a sua vida. Eu farei isso aqui também. E em seguida eu irei orar, agradecendo a Deus e iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Perdoa, Deus, os nossos pecados e purifica as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Visita-nos, ó Pai, queremos oferecer este culto de louvor e adoração ao Senhor, que seja agradável a Ti, ó Deus. E nós sabemos que por muita graça e misericórdia, o Senhor também nos abençoa nesses momentos. Fala conosco nas orações, canções, meditação na palavra. Fala conosco através da mesa da graça, a mesa da ceia do Senhor. Queremos sair daqui transformados, impactados, diferentes, ó Pai, de como estamos chegando para Te cultuar, para Te louvar e Te adorar. Fala conosco, a começar em mim, transforma-nos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler o Salmo de número 127. Salmo de número 127. É um salmo que eu gosto muito. Todas as vezes, depois que cheguei aqui em Anápolis, na primeira IPI de Anápolis, todas as vezes que eu vou ler qualquer salmo, eu lembro do meu irmão, o presbítero Nelson, inevitavelmente, eu tenho que lembrar dele. Ele gosta muito dos salmos e eu também. 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Gostaria de repetir que se não for o Senhor, se não for o Senhor, tudo é em vão. Vigiar, trabalhar, constituir família. Nós estamos vivendo um momento de bastante instabilidade atualmente. É um tal de lockdown, não lockdown. O governador manda fechar, prefeito manda abrir. E a gente não sabe o que faz, o que não faz. E usa máscara, não usa máscara. Fica em casa, sai de casa. Fica em casa de novo, sai de casa de novo. Vivemos um momento de muita instabilidade, muita insegurança. Muitas pessoas sendo infectadas pelo Covid-19. O que eu sei é que se o Senhor edificar a nossa casa, se o Senhor estiver conosco, onde quer que estejamos, nada será em vão e teremos a proteção do Altíssimo sobre nós, porque Ele está conosco. Todo bem procede de Deus, é o título desse salmo. Se você está apreensivo, apreensiva, preocupado, preocupada, coloque, deposite nas mãos desse Deus que é maravilhoso a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu sustento, a sua saúde. Coloque tudo nas mãos desse Deus que é maravilhoso, porque se não for o Senhor, todo o nosso esforço, todas as nossas estratégias serão em vão, mas com o Senhor sempre seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Eu quero orar mais uma vez, em seguida nós vamos louvar e adorar a Deus com música. Se for possível fechar os olhos, feche e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Conforta os nossos corações, traga aquela paz que excede todo entendimento humano, aquela paz que vai além da compreensão nossa.
é uma paz que só o Senhor pode dar. Coloca no nosso coração a certeza de que se não for o Senhor, tudo é em vão, até as melhores estratégias de proteção, enfim, tudo é em vão se não for o Senhor. É o Senhor quem edifica, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem dá filhos como herança. É o Senhor quem está conosco, porque todo bem procede do Senhor. Fala ao nosso coração, tranquiliza a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar e adorar a Deus com música, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Se você puder fechar os olhos enquanto louvamos, faça isso. Desce como fogo.
Espírito Santo, amém. Deus Espírito Santo, invade o nosso coração nesse momento, aceita esses louvores, saem de corações que professam, declaram, entendem o Senhor Jesus não só como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. Que essas músicas cheguem como aroma suave até o teu trono de graça, em nome de Jesus, amém.
Exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Presbítero Paulo, pode fazer uma oração? Pai amado, Pai celestial, como é bom e agradável estar na tua casa, adorando o teu santo nome, Deus. Abençoe, ó Deus, este momento de adoração a Ti. Abençoe cada irmão aqui presente. Abençoe a nossa igreja, Senhor nosso Deus. Fica com cada um de nós, ó Deus. Receba este momento de adoração, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é exaltado. Para sempre seja exaltado. Essa noite eu gostaria de meditar, trazer uma reflexão a respeito da temática da reconciliação. Existe uma doutrina chamada doutrina da reconciliação. Eu gostaria de falar sobre essa temática da reconciliação, tanto do ponto de vista vertical quanto do ponto de vista horizontal. E eu gostaria de, para essa meditação, ler o texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 5, nós leremos do verso 18 ao verso 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. Vou esperar um pouquinho, porque às vezes você quer abrir a sua Bíblia, encontrar, apesar de que nas leituras dos textos principais da mensagem, o presbítero Isaac tem feito um trabalho maravilhoso e brilhante, que Deus continue abençoando, porque o texto vai para a tela e facilita acompanhar, não é? Mas, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21. Está escrito assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, se você puder. Senhor, obrigado pela tua palavra, maravilhosa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta meditação dessa noite, que possamos ser transformados pelo poder da tua palavra, que o Espírito Santo que habita em nós possa trabalhar no nosso coração agora, que as nossas preocupações não sejam obstáculos, nem nenhum tipo de empecilho, para que a tua palavra chegue não só ao nosso coração, mas também à nossa mente, para que ela possa produzir transformação de vida, a começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Reconciliação. A doutrina da reconciliação talvez seja, na minha opinião mas na minha opinião não conta muito, né? Entre todas as doutrinas da palavra de Deus, doutrinas do cristianismo, a doutrina da reconciliação sem dúvida está entre as principais. E nós entenderemos por que essa noite. Reconciliação. Para entendermos a doutrina da reconciliação, precisamos ir ao Gênesis. Eu não irei ao texto bíblico, mas conversaremos um pouco sobre o início de tudo. Lá em Gênesis capítulo 3, nós temos a queda da humanidade. O que acontece ali? Bom, nós fomos ensinados desde criança a história de quando entrou o pecado na humanidade, através de Adão e Eva, ali em Gênesis 3. E nós sabemos que a partir daquele momento, e interessante que Deus, na viração do dia, ou no final do dia, na tardezinha, quando ia caindo, virando a noite,
Ele ia até o Éden para conversar com Adão. E quando acontece o pecado, a queda, ele chega e diz: Adão, cadê você, né? Onde você está? A primeira coisa interessante é que Deus com certeza sabia onde Adão estava, mas ele faz essa pergunta porque ele queria ouvir o que Adão tinha para responder a ele. Ele queria saber a reação de Adão, queria colocar Adão para refletir no que havia acontecido. Fato é que naquele momento ocorre uma ruptura entre a humanidade e Deus. Ao longo da história humana, nós vemos inúmeras civilizações, diversas religiões, e aí a gente vai apelar para o latim da palavra religião, que tem a ver com religar, né? Religare é uma tentativa, toda religião é a tentativa humana de se religar ao divino, porque aconteceu essa ruptura lá no Éden, desde a entrada do pecado na humanidade. Então acontece essa ruptura, o ser humano perde acesso ao Pai. Aí vem ao longo da história, Deus, a palavra de Deus vem mostrando a história de um povo que Deus escolhe para se revelar à humanidade, não é? Para que essa revelação fosse plena na pessoa de Jesus Cristo, e a partir da revelação plena em Jesus Cristo, seu ministério, morte e ressurreição, esse problema da ruptura fosse resolvido. Porque enquanto a humanidade tenta religar-se ao divino, ela não consegue, porque não é possível. A partir do momento que o divino, o transcendente, o Deus Todo-Poderoso decide que vai se religar à humanidade, ele se faz ser humano em Jesus Cristo, habita entre nós e religa-se então através do seu ministério, morte e ressurreição. Interessante que hoje nós teremos a ceia do Senhor. Ali a gente lembra do pão que representa o corpo e do cálice que representa o sangue, os dois partidos e derramados na cruz do Calvário, para que se cumprisse esse religar-se do humano ao divino. Então aqui a primeira coisa da nossa reflexão que nós precisamos entender é que a reconciliação com Deus só foi possível à humanidade porque Deus quis se reconciliar. Deus desejou se reconciliar com o ser humano. Se ele não quisesse, não haveria reconciliação. Poderia criar a religião que fosse, se Deus, o divino, transcendente, poderoso, não quisesse, não tivesse a intenção de se reconciliar, de se religar ao humano, o ser humano não teria condições, poder, intelectualidade, espiritualidade suficiente para se religar ao divino. Aliás, nós podemos entrar numa outra doutrina teológica, que é da revelação. Deus só é conhecido porque ele decide revelar-se também. Se ele não quisesse se revelar, a gente não o conheceria. Mas voltando aqui à reconciliação, entendemos então primeira situação: o ser humano estava perdido, desconectado, para usar um termo bem do século XXI, né? Desconectado com o divino, com o Deus transcendente. Tinha essa desconexão. E aí a gente entra numa outra doutrina, que é a da santificação também, que é interessante, porque todas as vezes que eu procuro, através dos meus esforços e santidade, me religar a Deus, se eu não entender que isso é possível porque Ele quis se religar a mim na cruz do Calvário, morrendo, depois ressuscitando, eu vou achar que o esforço é meu, do religar, e não é. A reconciliação se dá por um desejo, um ato, uma decisão de Deus Pai, através de Jesus Cristo Filho. Então o agente da reconciliação é Jesus, e quem decide reconciliar-se é Deus Pai. Bom, tendo dito isso, eu agora vou tentar provar porque que eu disse que é a doutrina principal do cristianismo, na minha opinião. Qual é a mensagem principal do Evangelho, do cristianismo, do que nós cremos? Nada mais é do que todo aquele que com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Estava lá no inferno e foi resgatado para o reino de Deus. Esse é o grosso, né? João 3,16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso permeia a doutrina da reconciliação. Ou seja, estávamos perdidos, e se você que está aí ouvindo ainda não abriu seu coração para o senhorio de Cristo, você ainda não foi reconectado a Ele.
você não foi reconciliado ao Senhor, você ainda está desconectado e distante de Deus. É fundamental declarar Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador, para que a doutrina da reconciliação, consumada na cruz do Calvário, morte, depois ressurreição, aconteça na sua vida. E aí nós estaremos então reconectados, reconciliados com Deus. E aqui tem algumas coisas interessantes. A primeira delas, o pecado. A questão do pecado é fundamental na reconciliação. Quando Deus decide reconciliar-se com o ser humano, Ele decide perdoar. Ou seja, a reconciliação também tem junto com ela o perdão e a graça de Deus se manifestando sobre o ser humano, sobre a humanidade. Olha só o verso 19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, seres humanos, as suas transgressões, os seus pecados. A reconciliação é um ato divino de perdão para com o ser humano pecador, desconectado de Deus. Por isso que nós dizemos que quando abrimos o coração para o senhorio de Cristo, e eu não gosto do termo você já aceitou Jesus, porque quem me aceita é Ele, eu não sou ninguém para aceitar Jesus, é Jesus quem me aceita. Ele me aceita como eu sou, mas não me deixa como estou. Tem uma música do André Valadão que fala isso, inclusive, né? Deus me ama como sou, mas não me deixa como estou, né? Ele me transforma. Então aí é o processo da santificação. Mas fato é que a reconciliação traz o perdão sobre nós, e isso é vital no cristianismo. Quem somos nós sem o perdão divino? Meu irmão e minha irmã, quem é você? Quem sou eu sem o perdão divino? Somos seres humanos pecadores que carecemos da glória e da graça de Deus todos os dias. Nós precisamos do perdão e da graça de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos que as misericórdias do Senhor se renovem a cada manhã, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Palavra de Deus. Interessante que essa reconexão com Deus, essa reconciliação com Deus, se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai a Deus se não for pelo caminho da reconciliação que acontece na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que as religiões todas que desconsideram Jesus Cristo não entenderam a mensagem da reconciliação, porque ela só acontece por Jesus Cristo. E aqui eu vou citar o pastor Jeremias Pereira, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Belo Horizonte. Se eu não me engano é a 8ª IPB, é a 8ª IPB, né? A Regina me ajudou ali, 8ª IPB de Belo Horizonte. Ele diz assim, que ele não gosta de falar Deus abençoe, não gosta. Ele fala Jesus abençoe. Porque se ele falar Deus abençoe, que Deus? Deus abençoe é genérico. Deus o quê? Agora, se ele falar Jesus Cristo te abençoe, ele está definindo o que é Jesus Cristo. Ele está definindo que a bênção dele é cristã. E nós somos cristãos. Então que Jesus Cristo te abençoe. Então quem não entendeu o que é por Jesus Cristo que se chega ao Pai, não entendeu nada da mensagem da reconciliação. Só que o verso 19 diz ainda que depois da palavra transgressões, tem uma vírgula e diz: e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: se eu e você fomos encontrados pelo poder regenerador e transformador da reconciliação em Jesus Cristo, nós temos o dever de contar essa reconciliação. Sabe o que é isso? Evangelização. Palavra da reconciliação é falar para os outros, é contar. Você está perdido, você está caminhando para o inferno, tem um caminho, uma verdade e uma vida: Jesus o Cristo. Ele nos reconectou ao Pai através da doutrina da reconciliação na cruz do Calvário, através do partir do seu corpo e do derramar do seu sangue. Essa palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação é meu e é seu. Nós temos que contar isso aos outros. Conta uma historinha. Um dia tinha um casal que foi dito para não comer de determinada fruta, e tinha árvore para todo lado, tudo quanto é fruta, mas aí aquela que falou para não ir pegar, foi lá e comeu. A Eva, não é? Foi lá e comeu a fruta proibida.
partir da tentação da serpente, como no Éden, no Gênesis conta, lá no Éden. E aí o Adão foi e também comeu da mesma fruta, a única que não podia. E aí eles se desconectaram de Deus, e isso ficou perdido ao longo do tempo, e Deus escolhe um povo, e esse povo, sabe como chamava o povo de Deus no início, quando ele escolheu? Vocês sabem, os presbíteros estão aqui comigo, a presbítera Regina também. Como é que chamava o povo de Deus antes de chamar de hebreus, de judeus, de povo de Israel? Rapirus. Esse palavrão mesmo. Rapirus. Sabe o que eram os rapirus? Eram pequenas comunidades que viviam escondidas na montanha. Um povinho que não tinha valor nenhum. Foi esse que Deus escolheu para formar o seu povo. E para que ele escolhe esse povo? Não é porque eles eram especiais, é para que esse povo o mostrasse, o apresentasse aos outros povos. E isso foi se arrastando a Bíblia toda. E aí veio Jesus Cristo, unigênito do Pai, dizer a todos, judeus e gentios, gregos, não importa quem fosse, romanos, que ele era o Messias. Só que isso continua. Hoje nós somos esse povinho que Deus escolheu, que Deus resgatou, nós somos o povo que entendeu a mensagem da cruz, que está aqui do meu lado, a mensagem da reconciliação. Agora nós temos o que? O ministério da reconciliação, que é contar sobre essa reconciliação às outras pessoas. É possível se reconectar a Deus. Nesse tempo de pandemia, eu ouvi outro dia um jovem de uns 22 anos na faculdade me dizer assim: professor, eu estou quase certo que Deus não existe. Por que ele permite que um vírus infeliz desse venha a causar tantas mortes e tantas situações complexas aí, deixando pessoas em problemas financeiros, econômicos, doentes, vindo a falecer, etc. E aí é nessa hora que entra a minha parte e a sua parte de contar sobre a possibilidade de se reconectar a esse Deus. Esse jovem provavelmente ainda não se reconectou. E essa é uma pergunta de muitas pessoas: onde está Deus, né? Agora, interessante é que essa reconciliação, nós estamos aqui num nível vertical, né? Reconciliação nossa com Deus, das pessoas que estão desconectadas, reconectarem a Deus. Mas nós podemos lançar a doutrina da reconciliação no plano horizontal, né? Horizontal, vertical, a cruz, né? Horizontal. Vertical, reconexão, reconciliação com Deus. Horizontal, reconciliação com as pessoas. Quantas pessoas estão desconectadas umas das outras? Quantas famílias estão destruídas? Quantas pessoas pararam de se falar? Quantas pessoas já não conseguem ter relacionamentos saudáveis? O que nós temos são muitos relacionamentos tóxicos, relacionamentos por interesse. Nós precisamos ministrar na horizontal também a reconciliação. Reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios, entre avós, entre irmãos e irmãs das igrejas. Reconciliação entre as pessoas. Nós vivemos um mundo cada vez menos conjugado, cada vez mais afastado. Nós vivemos um mundo onde as pessoas estão, e ainda essa pandemia parece que veio para acelerar esse processo, para piorar essa situação. Porque agora as pessoas têm a desculpa do isolamento social. Então eu estou em casa, no máximo eu mando uma mensagem no WhatsApp. No máximo. Eu não preciso mais ir até a outra pessoa, porque eu não posso, eu estou em isolamento. Como é que faz? Não tem condição. Então parece que isso veio também dar uma agravada nisso. As escolas e as faculdades tendo aulas online. Daí o que acontece? O convívio social foi afastado. As pessoas estão cada um no seu canto. O presbítero Paulo me contava aí lá na escola de música da Paulinha do Daniel, estou dando aula também pelo computador. Aquele contato com o aluno, né? O exemplo que o professor, o Daniel, o Paulinho podiam dar para o menino, agora ficou longe, né? Lá na casa dele, o professor aqui. Então até isso parece que veio para prejudicar o conjugado e favorecer o afastado.
Então a doutrina da reconciliação, reconectar-se a Deus, precisa ir para o campo horizontal. As pessoas precisam se reconectar umas às outras. É preciso acontecer reconciliação. É preciso ter perdão. Da mesma forma que fomos perdoados por Deus, Ele não imputou sobre nós as nossas transgressões, mas nos perdoou. Quando abrimos o coração para o senhorio de Cristo, pedimos perdão pelos nossos pecados, somos perdoados. As pessoas também precisam de perdão. Você precisa perdoar, eu preciso perdoar, você precisa ser perdoado e eu preciso ser perdoado. Nós precisamos compartilhar perdão, reconciliação entre pessoas. Como está cada dia mais difícil de se envolver relacionamentos. Então, para finalizar a nossa meditação e passarmos então à mesa do Senhor, que vai falar do corpo partido e do sangue derramado, que proporcionou reconciliação, reconectar-se a Deus. A humanidade perdida pode se reconectar a Deus por Jesus Cristo, mas as pessoas que estão desconectadas umas das outras, que estão afastadas, que não se perdoam, que estão amarguradas, elas também podem se perdoar e devem, elas também podem se reconciliar. O mesmo conceito da reconciliação na vertical com Deus precisa ir para a horizontal, e eu preciso me reconciliar com o meu irmão, com a minha irmã, e você precisa fazer isso. Eu não sei se vocês sabem, mas falta de perdão provoca raiz de amargura, que as raízes de amargura podem gerar doenças psicossomáticas. Isso é muito perigoso, muito triste. Perdoe. Até porque a oração do Pai Nosso é muito difícil, porque no final dela diz que se nós não perdoarmos, é para Deus também não perdoar, né? Nós precisamos perdoar uns aos outros. Gostaria de ler esse final da oração do Pai Nosso para encerrar nossa meditação. Mateus, se você quiser abrir aí, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos encerrar e partir para a mesa do Senhor. 6, a oração dominical, a partir do verso 9. Mas eu gostaria de ler os versos 14 e 15. A gente termina no 13, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que aí tem os versos 14 e 15 que a gente omite da oração, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, condicional. Nós esquecemos desse pedaço, desses dois versos. Reconciliação com Deus na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Reconciliação com as pessoas. O mesmo perdão que veio sobre nós, nós precisamos praticar com os outros, com as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo aquelas que fizeram mal para nós, precisamos liberar perdão. E o ministério da reconciliação, nós não podemos guardar para nós a bênção que é reconectar-se a Deus. Se eu e você sabemos dessa bênção e não contamos aos outros, como um ministério, que é possível reconectar a Deus, que a reconciliação pode acontecer na pessoa de Jesus Cristo, estamos sendo crentes cristãos omissos, e isso não agrada o coração de Deus, o Pai. Que Deus nos abençoe, e que bênção é a doutrina da reconciliação, porque com ela tivemos novamente acesso ao Pai. E eu queria nesse momento orar com você, e em seguida nós participaremos da ceia do Senhor. Eu creio que você já preparou o seu pão e o cálice aí com os queridos na sua casa. Eu vou descer até a mesa junto com os presbíteros, e o presbítero Nelson, o presbítero Paulo, o presbítero Isaac, que está aí atrás da câmera, e a presbítera Regina. E nós participaremos da mesa do Senhor daqui e vocês daí. Mas antes eu quero orar. Se você puder fechar os olhos, faça isso. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que sempre encontra lugar no nosso coração. Obrigado pela doutrina da reconciliação. Obrigado porque estávamos desconectados de Deus. E em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, com o Teu corpo partido e o sangue derramado, a reconciliação aconteceu e fomos reconectados ao Pai.
Obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados, não imputou sobre nós as nossas transgressões. Deus, que sejamos de fato portadores da bênção da reconciliação. O ministério da reconciliação tem que estar na nossa boca. A gente tem que contar isso para as pessoas, evangelizar a gente. Ajuda-nos, ó Deus, também a praticar a reconciliação na horizontal, o mesmo conceito vertical de nossa reconciliação com Deus, que possamos praticar na horizontal. Queremos perdoar assim como fomos perdoados. Queremos abençoar. Queremos, ó Deus, e precisamos, porque somos servos e servas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Prepare então o seu pão e o cálice e vamos participar da mesa do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele instituiu a ceia. Por isso a ceia é um dos sacramentos que nós, igreja cristã, evangélica, os protestantes, tem como sacramento. É a mesa do Senhor e o batismo. Naquela ocasião, o Senhor Jesus utilizou dois elementos muito importantes para aquela região, para aquele contexto, para aquela época. O pão, que era a base alimentar da grande maioria das pessoas. E ele diz que aquele pão simbolizava o seu corpo partido, o corpo que seria partido na cruz do Calvário. Que todas as vezes que a gente comer desse pão, a gente precisa lembrar que o corpo de Cristo foi partido por mim e por você. Jesus também usou um outro símbolo, o cálice, que na ocasião era vinho. Nós utilizamos o suco de uva por uma questão de prudência. As crianças também participam da ceia aqui na nossa igreja. Então nós utilizamos o suco de uva, na ocasião ele utilizou o vinho. O vinho simbolizava a alegria das festas da época e do tempo. O vinho também simbolizava o sangue de Jesus derramado. Ao mesmo tempo que simbolizava alegria, simbolizava um momento de dor, né? Sangue derramado, alegria e dor. Jesus sempre genial. Alegria e dor. É igual o pão, simbolizando a base alimentar, ao mesmo tempo o corpo partido. Então, bênção e sofrimento, porque Jesus sempre foi fora da normalidade, o nosso Senhor. E a palavra de Deus traz orientações em relação à mesa e à participação da mesa. Para que eu e você não comamos ou bebamos para a nossa própria condenação, nós devemos fazer um autoexame. E eu gostaria que nós fizéssemos isso agora. Se você puder, feche os seus olhos. Os elementos estão com vocês, estão conosco. Em seguida, o presbítero Nelson vai nos levar em oração. E nós participaremos da mesa. Se for preciso, peça perdão ao Senhor. Não deixe de participar da mesa. Reconcilie-se com Deus. Reconecte-se com Ele. E participe da mesa. Em nome de Jesus. Nossos corações, venha reconciliar-nos contigo. Nós clamamos para que possamos estar voltando cada dia mais ao Senhor, para que possamos, com o nosso coração, estar prontos e dispostos a fazer a tua vontade. Pai, venha abençoar esses elementos que estaremos tomando agora, venha refrigerar o nosso coração, venha dar ao nosso coração aquele refrigério necessário para que possamos suportar todos esses problemas, essas dificuldades que estamos passando agora. E também no futuro, o mais breve possível, Pai, possamos estar juntos aqui, em comunhão, diante da Tua mesa, não apenas nas nossas casas, mas também na Tua igreja, louvando e agradecendo o Senhor e fazendo aqui este memorial para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos nesta hora. Amém. Amém. Como temos feito, você, sacerdote do lar, pegue agora o pão e sirva primeiro. Vamos fazer juntos. Você sirva primeiro o pão e depois o cálice.
agora vamos participar juntos, não é? Do pão e do cálice. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é poder participar da Tua mesa. Senhor, que estes momentos de ceia do Senhor Jesus, pão, cálice, não sejam apenas momentos ritualísticos, sem significado, mas que possamos lembrar do Teu sacrifício naquela cruz, do Teu corpo partido, do Teu sangue derramado de verdade. Mas que também possamos lembrar que o Senhor venceu o terceiro dia, nos reconectou a Deus Pai, está sentado à destra de Deus, que um dia estaremos todos juntos em uma mesa preparada pelo próprio Senhor, que o momento da ceia seja assim de contrição, respeito, reverência, mas que também seja de gratidão, esperança e alegria, porque graças ao Teu sacrifício pudemos ter novamente acesso ao Pai. Louvado seja o Teu nome. Obrigado pelo pão, pelo cálice, e obrigado por esse momento de comunhão, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, muito bom o culto da ceia, porque os presbíteros estão aqui, e a gente não fica tão sozinho mais aqui. Muito bom. A gente gostaria, como o presbítero Nelson bem orou, gostaríamos de estar juntos na igreja. Eu conversava com a presbítera Regina antes do culto. Estou quebrando o protocolo no final do culto, mas estamos falando entre irmãos. Nosso desejo era estarmos todos juntos, né? Esse era o desejo. O conselho da igreja tem esse desejo. Só que também nós temos o entendimento de que precisamos ter responsabilidade e precisamos entender os momentos. E esse é um momento de não estar assim junto. A palavra de Deus diz que tem tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de alegrar, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Eu acredito que quando a gente voltar a estar junto, a gente nem vai abraçar tanto por um tempo. Não é isso? Apesar de a gente gostar disso. Então é só uma palavra assim, pastoral do conselho, de que o nosso desejo é estar junto. E temos orado por isso. E queremos contar com as orações de vocês também. Precisamos disso, oração, orar a Deus, para que logo juntos possamos celebrar. Que Deus abençoe você, sua família, quem estiver aí reunido com você. Se você que está assistindo não é membro da nossa igreja, de algum outro lugar, que eu sei que tem pessoas de outros lugares vendo, que Deus te abençoe, que você seja impactado pela palavra de Deus, que você seja impactado pelo poder de Deus, que essa semana seja cheia do Senhor na sua vida e na sua família, que todos estejamos protegidos e guardados com o Senhor em nome de Jesus. Alguns avisos que são de sempre: assista os estudos bíblicos, aproveite esse tempo. Às vezes você está em casa mesmo, pega o vídeo muito mais tranquilo, você pode pausar se precisar, voltar, anotar. Se você tiver dúvida, manda mensagem para mim. Se eu não conseguir responder, eu pergunto aqui para os presbíteros, eles me ajudam. A gente chega as respostas, né? Mas enfim, vamos estar junto mesmo longe, tá bem? Se você quiser entregar seu dízimo e sua oferta, procure o presbítero Sérgio Júnior, nosso tesoureiro, ou todo domingo de manhã, de 9h30 às 10h30, estamos aqui na igreja. Que Deus abençoe você, reconectados com Deus. Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, sobre você e sua família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Enquanto o presbítero Isaac vai lá para desligar esse vídeo, eu vou te lembrar: tire foto aí desses momentos de ceia, manda para mim, para o presbítero Isaac. Próximo culto, a gente põe as fotos lá no final. Pelo menos assim a gente se vê em momentos tão importantes como a comunhão. Tá bem? Deus te abençoe e até o próximo.